Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala, seu amigo pastor Luiz Carlos. Quero deixar mais uma mensagem para o seu, para o meu, para o nosso coração, através do nosso canal Manancial de Vida. E você que já é inscrito, e você que não é inscrito, continua escrevendo no nosso canal, divulga esse canal, inscreva no canal para fortalecer o nosso canal, para que nós podemos mandar aí essas mensagens para os nossos amigos e irmãos. Até que aconteça o arrebatamento da igreja, nós estaremos pregando a palavra de Deus. Aleluia. Quero deixar um texto da palavra de Deus para você no livro de Mateus, do seu capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2. Diz assim, Mateus 8, 1 e 2. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um homem leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados, nós encontramos um texto bastante conhecido de toda a igreja, de todos os evangélicos, também pessoas que não ainda faz parte do grupo evangélico, conhecem aí esse texto de Mateus capítulo 8, aonde fala acerca da história de um jovem que era leproso. E é de conhecimento de nós todos que esta enfermidade lepra era uma enfermidade contagiosa, ela contaminava outras pessoas. E por ser assim, então, na lei de Moisés, eles mandavam que essas pessoas que tinham esses problemas de enfermidade ficavam isolado, ficava só num lugar sozinho, nas rochas, nos montes, nas cavernas, até que muitos eram devorados por animais do campo que ali por ali existiam. E este jovem era um deles, que quando ele foi contaminado pela essa enfermidade chamada lepra, e os seus pais então não podiam deixar ele junto ali, e levou então para as campinas do Jordão, nas montanhas, levou ele em algum lugar distante e ele ficou abandonado. Mas antes de sair da sua casa, era como se fosse um costume de todos esses leprosos levar uma sineta na sua mão, que era um sininho. E quando dava aí momentos deles virem para a cidade, fazer um passeio, ou até mesmo andar pela cidade, se algum deles voltava, eles traziam então um sininho na sua mão e vinha essa sineta fazendo barulho. E de longe, então, aproximadamente aí 1 quilômetro, mais ou menos 600, 500 metros longe da cidade, as pessoas então batiam o alarme, né? Aquela alerta. Aí vem o leproso, porque o seu sininho está tocando. E saíam tudo correndo, um para lá, outro para cá, se escondiam, porque essa lepra era contaminada, era contagiosa, né? E por tudo isso ainda, essa lepra, ela cheirava muito mal. As pessoas que estavam com essa lepra morriam com elas, outros eram comidos pelas bestas-feras do campo, e elas percebiam que essa lepra contaminava mais e mais o corpo humano, comia carne, ela apodrecia e criava bichos, porque sentava ali algumas moscas, botava os seus ovos, e aquilo chocava sobre aquelas enfermidades, aquela doença, e era contaminado mais e mais. E na medida que as pessoas desciam para Jerusalém, nas cidades ali que eles estavam, distante, se o vento tivesse a favor da cidade, alguns, aproximadamente 500 metros, mais ou menos, 200, 100 metros, já sentia aquele mau cheiro, porque ela fedia mesmo, ela fedia demais, então buscar o seu cheiro longe,
As pessoas sentiam, viam o seu cheiro e era contagiosa. E quando eles batiam a sineta, as pessoas saíam correndo. Mas num belo dia, então, ele ficou sabendo que Jesus de Nazaré, o Senhor da vida, iria voltar naquela cidade de Jerusalém. E um deles, então, se colocou no teu coração uma convicção de fé, dizendo: eu creio que se eu ver Jesus, ele vai me curar. E dentro dele depositou algo chamado confiança e também uma esperança que ele iria alcançar a sua saúde de volta. Olhava para ele aquele mau cheiro, aquele podridão, que se apodrecia a carne, virava buraco, chegava até os ossos. Até mesmo eles não conseguiam mau cheiro, porque não tinha solução. Nesta época, a ciência talvez era pouca. Ela ainda estava descobrindo esse tipo de curas para remédios, essas coisas assim a mais. Mas até então esse homem desce e coloca em seu coração dizendo: eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ver Jesus, porque na situação que eu estou está difícil. Eu estou abandonado pelos meus pais, minha mãe, meus amigos, meus irmãos, meus parentes, estou abandonado, saí do serviço, estou praticamente esperando a morte e para mim não tem mais solução. E nós encontramos então que quando ele desce ali daquele monte, ele percebe que algumas pessoas estavam falando de Jesus. E ele se aproxima, talvez ali enrolado com os mantos para ninguém ver que era ele, disfarçando debaixo dos seus panos, perguntou aonde era que Jesus estava. E algumas pessoas ali conhecendo Jesus, talvez parente de Jesus, né, parente de José e Maria, e disse: olha, Jesus está lá em cima no monte, ele está orando com os discípulos, ele está intercedendo pelas pessoas perdidas do povo de Israel. E ele colocou no teu coração dizendo: eu vou sentar aqui e vou esperar Jesus voltar. E uma das primeiras coisas que eu vejo na vida daquele moço é que ele reconheceu que Jesus curava. Sendo ele um judeu, morando em Jerusalém, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Ao reconhecimento dele, fez que brotasse dentro dele uma esperança que Jesus poderia fazer algo por ele. E aí eu só acho importante esta matéria no reconhecimento, que reconhecer se dá então para um arrependimento. Eu reconheço que estou falho e ele se arrepende. Então ele reconheceu que Jesus, então, ele era o Filho de Deus e veio para isso, veio para curar e salvar e transformar as pessoas. Então quando ele reconhece, ele se coloca no monte de joelho e espera Jesus. E quando o Senhor desce com os discípulos, eu quero acreditar que os discípulos ficaram com medo, né? Entrou um temor nos discípulos: opa, nós não vamos se aproximar deste homem porque essa lepra é contagiosa, vai nos contaminar. Mas Jesus não, Jesus se aproximou e queria saber o porquê que aquele moço estava lá. Com certeza, na onisciência de Jesus, Jesus sabia o sofrimento daquele moço. Mas então o Senhor se aproxima dele e quando aquele moço olha para Jesus e faz-lhe essa pergunta: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ao que eu aprendo nesta matéria, o reconhecimento daquele moço. E disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser. Porque todo o poder estava na mão de Cristo. A palavra de autoridade estava com Cristo. E na vida dele só tinha uma esperança e fé. E um reconhecimento que ele era pecador e precisava urgentemente
das graças e da misericórdia de Cristo. E ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. O Senhor, com certeza o Senhor queria curar ele. Claro que eu quero te curar. Vê, a tua fé te salvou. Né? Vai embora, mostra a Moisés aquilo que Deus determinou, a sua purificação, o poder que tem a palavra que sai da minha boca. Então, quando aquele moço olhou para ele percebeu que ele estava curado. E eu vejo uma coisa importante nesse texto, que a primeira coisa que Jesus viu na vida dele, fé. Porque sem a fé, nada acontece. A segunda coisa que eu vejo é uma esperança. Ele esperou a sua cura chegar. E ela chegou. E uma das terceiras coisas que eu vejo é que Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. E o Senhor então curou, purificou aquele moço e ele ficou purificado. A sua pele voltou normal. Instantaneamente foi curado. E a segunda coisa que eu vi naquela cura foi a cura da alma. Que ele estava enfermo, estava no pecado, numa podridão do pecado. Não conseguia ter vida em si mesmo. Ele estava abandonado, estava jogado praticamente para morrer. Perdeu todo o seu direito de viver. Ele estava assim praticamente lá em cima, abandonado. Mas ele depositou uma confiança. E depois da cura da lepra, o Senhor teve misericórdia e compaixão da vida dele e curou ele do pecado. Salvou a vida dele. O que é salvação? Salvação é uma confiança que após essa vida nós teremos na vida vindoura. E quantos hoje não crê na confiança, não tem confiança da salvação, só está esperando só nessa vida? E Paulo disse, nós esperar só nessa vida, nós somos os mais miseráveis homens que existem. Então nós temos que esperar a vida vindoura, nos preparar a nossa vida, nos santificar a nossa vida, depositar a nossa confiança na palavra de Cristo, aceitar Jesus e pedir a Ele que nos salva. Salvação é uma esperança após essa vida. Na vida vindoura, nós temos a oportunidade de continuar vivendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. E depois da cura material, da cura espiritual, ele então aceitou Jesus. Senhor, eu te aceito, a partir de hoje, eu quero viver aos seus pés. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero então depositar toda a minha confiança só no Senhor. Não existe salvação além do Senhor. Ele reconhece que Jesus era o único salvador da tua alma. Isaías fala disso, né? Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Não existe salvação. É por isso que Jesus disse, Mateus 11, 28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos livrarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus ele estava oferecendo aquele homem, e aquele homem estava recebendo esta oportunidade de salvação. Às vezes nós começamos a perguntar, poxa, a vida é só nesta. Acabou, morri, acabou. Não, mas morreu, começou de novo. Nós temos que ter uma segurança, acreditar na palavra, na ressurreição do último dia, para nos morar com Jesus para a eternidade. E esse jovem fez isso. Ele acreditou, aceitou Jesus, foi curado da lepra e também curado da alma, que a sua alma estava enferma no pecado, e ele achou vida em Jesus e passou então a dedicar a tua vida a Deus. Que Deus abençoe e Deus te guarde no nome de Jesus. Se Deus falou com você, mande esse áudio para alguém, convide alguém para entrar no nosso canal, inscreva-se no canal, bate no sininho para que você possa então ser avisado por outros vídeos. Que Deus abençoe no nome de Jesus.